Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, está com mais comparativo. Hoje o comparativo entre o Galaxy A5 e o Moto E. E esse comparativo pode parecer um pouco estranho, porque o Moto E tem cara de ser um smartphone muito de entrada e o Galaxy A5 está um pouco para cima, mas confia em mim, eles têm o mesmo hardware. Então a primeira diferença é o tamanho. O Galaxy A5 realmente é um aparelho maior do que o Moto E, não Galaxy E. Então você tem aqui um corpo no Galaxy A5 de 139,3 mm de altura por 109,7 mm de largura e 6,7 mm de espessura, tudo isso com 123 gramas. Já o Moto E trabalha com 129,9 mm de altura por 106,8 mm de largura e 12,3 mm de espessura. Ele é o dobro de espessura do Galaxy A5 e ele também é maior em todos os aspectos, menos na altura. Ele é mais largo e mais baixo do que o aparelho da Samsung, além de ser mais pesado. Você tem aqui na parte frontal uma tela de 5 polegadas do lado do Galaxy A5 contra uma tela de 4,5 polegadas do lado do Moto E. A tela de 5 polegadas do Galaxy A5 acaba ocupando 71% da frente do aparelho, enquanto a tela do Moto E ocupa 64,3%. Significa que as bordas do Moto E são maiores do que as bordas do Galaxy A5. A resolução é de 1280 por 720 pixels no Galaxy A5 contra 960 por 540 pixels no Moto E, com densidade de 245 pixels por polegada no Moto E, 294 pixels por polegada no Galaxy A5. Ambos contam com Gorilla Glass, o Galaxy A5 está na versão 4 e o Moto E na versão 3. Além disso, o Moto E conta com uma proteção extra que é uma tela oleofóbica, ou seja, é mais fácil de limpar a gordura de dedo no Moto E do que no Galaxy A5. Na parte da frente tem uma diferença bastante grande. A câmera frontal do Galaxy A5 é de 5 megapixels contra apenas uma VGA no Moto E. Alto-falante aqui na parte da frente é o alto-falante geral do aparelho do Moto E, aqui é apenas o alto-falante para chamadas. Sensor de luz de proximidade tem outros aparelhos, só que como esse aqui é o modelo branco, ele acaba aparecendo, aparece o buraco dos sensores, algo que não acontece porque aqui é preto. Na parte de baixo tem botão físico da Samsung, o Motorola não utiliza botão físico e os botões sensíveis ao toque estão aqui na parte de baixo. Todos os botões da frente do aparelho do Moto E estão dentro da tela, deixando a parte da frente apenas para o vidro e mais nada. A configuração de botões é diferente nos dois aparelhos. Você tem aqui o botão de controle de volume no Galaxy A5 e nada no aparelho da Motorola. Na parte de cima você tem entrada para fone de ouvido no Moto E e apenas o microfone secundário para isolamento de ruídos no Galaxy A5. Do outro lado, todos os botões no Moto E, o botão de liga-desliga e controle de volume, e no Galaxy A5 apenas liga-desliga e duas entradas para chip da operadora. Aqui a gente encontra o calcanhar de Aquiles do aparelho, que é ele tem uma dessas duas entradas, suporta a micro SD também. Então você tem suporte até 64 GB de cartão externo para memória extra. Só que se você utilizar micro SD, você tampa a possibilidade de colocar um segundo chip. Ou seja, ou você utiliza dois chips e abrir mão da memória externa, ou se você quiser inserir memória externa no aparelho, você abre mão do dual chip. É a sua escolha, faz o que você achar melhor. Ambos aparelhos trabalham com 4G com dois chips, e na parte de baixo você tem aqui a entrada micro USB dos dois lados, e no Galaxy A5 entrada para fone de ouvido e microfone principal para chamadas. No Motorola está aqui o principal e o secundário fica aqui na parte de trás, nesse buraquinho. Atrás de tudo, você encontra aqui uma configuração bastante diferente de câmera. Enquanto o Moto E trabalha com uma câmera sem flash, sem LED nenhum para flash, você tem uma câmera de 5 megapixels no Moto E contra 13 megapixels no Galaxy A5, com um calombinho que é para não abafar o alto-falante. Você pode ver que tem um calombinho aqui visível ali, algo que o Moto E não tem. Esse calombinho funciona como uma forma de não abafar o alto-falante, além de ser não é muito bonito o calombinho, mas enfim, acaba servindo como um apoio para que o áudio consiga sair pela lateral e não fique abafado quando está numa superfície lisa. Nenhum dos dois aparelhos oferece acesso à bateria, e a bateria do
Moto E é de 2.390 mAh contra apenas 2.300 no lado do Galaxy A5. No dia a dia, ambos os aparelhos vão chegar ao final do dia em um uso moderado, com um pouquinho de carga para você olhar o Facebook e colocar no carregador, só que o Galaxy A5 tem um gerenciamento de energia bem melhor e acaba sobrando um pouquinho mais de carga do que o Moto E. No final das contas, ambos vão chegar ao final do dia e isso não vai mudar muito dos dois lados. Ligando os aparelhos, na verdade, destravando os aparelhos, a gente tem aqui uma interface bastante diferente, enquanto a Samsung trabalha com a TouchWiz, uma TouchWiz tão limpa quanto a que foi lançada no Galaxy S5. E você tem um Android na versão 4.4.4, algo que é bastante diferente do 5.0 que está rodando no Moto E. Então tem aqui sobre o dispositivo, sobre o telefone, versão 4.4.4 no Galaxy A5 e versão 5.0.2 no Moto E. Só você ver aqui, tem a versão Lollipop, que é o pirulito mais recente no Moto E, que é um aparelho de menor custo e um aparelho teoricamente de entrada. A Motorola já lançou com 5.0 e o Galaxy A5 foi lançado depois do lançamento, bem depois do lançamento do Android 5.0, ainda está no Android 4.4.4. Isso não é um problema direto, a não ser que você faça realmente questão de um visual mais clean, mais limpo, com material design, algo que a Samsung colocou em seus aplicativos. Então você tem aqui, por exemplo, você olha aqui, a diferença entre os dois aplicativos é pequena. Ambos trabalham com uma forma mais limpa de design. Só que esses são só truques da TouchWiz para ficar parecido com o Android mais novo, só que não é. Os aplicativos que estão disponíveis para o Android 5.0.2 vão rodar perfeitamente, sem necessidade de nenhum truque por parte do usuário ou pelo desenvolvedor para rodar no 4.4.4, ou seja, fica tranquilo que vai rodar tudo perfeitamente. Do lado de dentro a gente conta exatamente o mesmo hardware, você tem um Snapdragon 410 dos dois lados, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, com Cortex A53, um Adreno 306, 1 GB de memória RAM do lado do Moto E e 2 GB de memória RAM do lado do Galaxy A5. Ou seja, processadores GPU são os mesmos, muda apenas a memória RAM, e isso faz uma diferença enorme. Quanto mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, o Galaxy A5 tem um respiro maior para rodar sem diminuir tanto o desempenho do que o Moto E. O Moto E, mesmo que sem uma interface pesada como a TouchWiz, consegue rodar de uma forma um pouco inferior a mesma quantidade de aplicativos, com maior dificuldade para manter o desempenho mais no topo. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois aparelhos, eu vou mostrar que não tem nada aberto no fundo. Então aqui, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, nada aberto. Eu vou abrir aqui exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo. Começando com o Facebook em 3, 2, 1. Galaxy A5 foi na frente. Foi muito na frente. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, na frente o Galaxy A5 abriu primeiro. Instagram em 3, 2, 1. Novamente o Galaxy A5 abriu primeiro, só que o Moto E ficou um pouco menos para trás. Fechar novamente todos os aplicativos, então fechar um por um. E abrir o Minion Rush, que é um dos games não tão pesados, mas enfim, é um jogo pesado disponível para ambos os aparelhos, atualizado na última versão, e ver qual que vai abrir primeiro. Lembrando que ambos trabalham com a mesma GPU, ou seja, a mesma placa de vídeo está nos dois aparelhos, com o mesmo processador, só muda a memória RAM. E você tem aqui o Galaxy A5, que abriu bem antes do Moto E. Volta aqui para a primeira. Primeira. Tocar em jogar em 3, 2, 1. Nessa vez o Moto E saiu na frente e acabou abrindo primeiro do que o Galaxy A3. Então, enfim, acabou. Vai, revive. Vou jogar um pouquinho aqui pra mostrar o desempenho do jogo, que não deu muito certo. Pô, André, tá ruim.
Mas enfim, ambos estão rodando muito bem, sem um travamento, sem nenhum engasgo, mesmo que o Galaxy A5 conte com uma resolução superior ao que você encontra... Tá bom, volta. Agora sim. Agora você tem um desempenho exatamente o mesmo, só que o Galaxy A5 tem uma resolução maior, é 720p contra 540p, ou seja, o processador consegue rodar melhor e entregar mais informação do que o Moto E, mesmo com uma interface mais pesada. Para mostrar a diferença em números dos dois aparelhos, vou fechar os dois aplicativos novamente e abrir o AnTuTu, que é para mostrar em benchmark qual a numeração de cada um. Você viu que o Galaxy A5 rodou todos os aplicativos primeiro e de forma mais rápida do que o Moto E, e eu vou testar aqui ao mesmo tempo ambos os aparelhos no AnTuTu. No lado de conectividade você encontra o Wi-Fi 802.11 BGN com hotspot nos dois aparelhos, mas apenas o Galaxy A5 trabalha com o padrão A e também Dual Band. Ambos trabalham com Bluetooth 4.0 com LE, só que apenas o aparelho da Samsung trabalha com AD2P e EDR. Ambos trabalham com GPS, com a GPS e GLONASS, e os dois trabalham com rádio FM e o micro USB está rodando, funcionando na versão 2.0. Ambos aparelhos funcionam no 4G, só que tem aquele pequeno porém que eu tinha falado, que é o aparelho da Samsung acaba ficando um pouco para trás na hora de oferecer ou dual chip com 4G ou micro SD. Já o Moto E oferece tanto dual chip com a opção com 4G, com a opção de expandir a memória para mais alguns gigas. Tem 32 gigas extras no Motorola contra 64 gigas extras no lado da Samsung. O Moto E acabou finalizando primeiro, ele conseguiu 23.450 pontos contra 21.687 pontos no Galaxy A5. Essa pontuação talvez não mostre tão bem como acontece a coisa no mundo de verdade. Vocês viram que todos os aplicativos abriram primeiro no Galaxy A5 do que no Moto E, mesmo que ambos trabalhem com exatamente o mesmo processador, o mesmo Snapdragon 410. O aplicativo de músicas é diferente, você tem o aplicativo Google Play Músicas do lado do Moto E contra o aplicativo próprio da Samsung do lado do Galaxy A5. E a diferença de design é bastante grande, como você está vendo. A foto é maior no Moto E, com mais contraste nas imagens e mais minimalista, com foto menor do lado do Galaxy A5. Você tem com áudio a possibilidade de rodar MP3, WAV, WMA, EAC Plus e FLAC no Galaxy A5 e MP3, EAC Plus, WAV e FLAC no lado do Moto E. Ou seja, você tem a WMA, que é exclusivo, que roda apenas no aparelho da Samsung. O áudio é ok. Você vê que a qualidade de áudio é muito semelhante, só que como o alto-falante do Moto E está para frente, a qualidade acaba sendo um pouco melhor, o envolvimento é melhor, principalmente por não ficar abafado em uma superfície lisa. Claro que o calombinho da câmera que tem aqui acaba fazendo com que o alto-falante fique mais distante da mesa, enfim, onde ele estiver, só que ainda a resposta é melhor do lado da Motorola do que do lado da Samsung. Para vídeo você tem um player específico de vídeo no lado da Samsung e nenhum player do lado da Motorola. Mas é possível rodar vídeos a partir do galeria de fotos selecionando vídeos aqui. E aí você consegue rodar um vídeo em 1080p, por exemplo, da mesma forma que você consegue no Galaxy A5. Ambos rodam um vídeo em Full HD, sem problemas, você pode ver que é exatamente o mesmo vídeo, e a única diferença é na reprodução de cores. E aí entra mais uma diferença dos dois aparelhos, porque ambos trabalham com uma tela bastante bacana. Você tem uma resolução maior do lado do Galaxy A5 e a tecnologia diferente, que é Super AMOLED contra IPS. O Super AMOLED acaba entregando você pode ver que é uma diferença grande nas cores.
o verde aparece mais vivo no Super AMOLED do que o que você encontra no IPS. E para mostrar aqui a diferença de ângulo de visão, o IPS acabou já escurecendo, enquanto o Super AMOLED continua exatamente da mesma forma, mirando para lá exatamente a mesma coisa e para cá exatamente a mesma coisa. Ou seja, o Super AMOLED acaba entregando uma resposta melhor às cores e um ângulo de visão muito maior. É claro que as cores acabam às vezes ficando um pouquinho super expostas, e isso você acaba compensando do lado do IPS, que ele é um contraste um pouco menor do lado do IPS, e no dia a dia, embaixo de luz solar direta, o Super AMOLED acaba saindo melhor. Na parte das fotos, como você está vendo aí, o Galaxy A5 trabalha com uma resolução de 13 megapixels contra 5 megapixels do aparelho da Motorola, e a qualidade, o HDR acaba trabalhando um pouco melhor do lado da Motorola do que do Samsung, só que a Samsung, claro, como tem uma resolução mais do que o dobro de resolução, você tem mais detalhes na imagem, o fundo é mais visível com mais detalhes do que no aparelho da Motorola, só que a Motorola acabou lidando melhor com diferenças de contraste do que o aparelho da Samsung. Já em fotos noturnas, o Galaxy A5 acabou saindo melhor, com maior quantidade de brilho, uma qualidade melhor na imagem, por mais que um granulado mais aparente, ele acabou exibindo mais detalhes, como no chão da rua, que você acaba vendo melhor no Galaxy A5 do que no Moto E. Bom, pessoal, isso aqui foi o comparativo entre o Moto E e o Galaxy A5. Tem um outro extra, que o Moto E tem TV digital e o Galaxy A5 não tem. A diferença de preço é muito grande entre os aparelhos e ambos têm basicamente o mesmo hardware. Tem exatamente o mesmo hardware. Ambos trabalham com o Snapdragon 410 com uma Adreno 316 rodando com 16 GB de memória interna. Você consegue uma versão de 16 GB de memória interna no Moto E e 16 GB no Galaxy A5. O Moto E permite 4G e expansão de memória ao mesmo tempo, algo que a Samsung não permite, mas a Samsung tem uma parte externa mais premium. Você vê que ele é tudo de alumínio, ele tem uma cara mais bem acabada do que o plástico do Moto E. Só que a diferença de preço é muito grande, ao ponto que talvez é quase o dobro de preço. Talvez o Moto E tenha um custo-benefício muito maior do que o Galaxy A5, além de ter uma versão mais recente do Android. E a Motorola tende a atualizar os seus smartphones com muito mais velocidade do que a Samsung. A Samsung ainda demora, é uma das empresas que mais demora para atualizar o Android quando a gente compara as principais empresas que atuam no Brasil. Então o veredito é: o Moto E é uma escolha, foi feio isso, é uma escolha um pouco mais inteligente, e você acaba sobrando dinheiro suficiente para comprar, por exemplo, um Moto E você compra um Moto E mais caro e um Moto E mais barato com o dinheiro que você compraria um Galaxy A5. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.